A viagem começa em Lexington, onde foram dados os primeiros tiros da Guerra de Independência dos Estados Unidos. No século XIX, o rio Merrimack fornecia energia para a indústria têxtil de Lawrence e Lowell, que atraía operários do mundo inteiro. No oeste do estado fica a cidade de Amherst, que foi o lar de uma das maiores poetisas dos Estados Unidos, Emily Dickinson. Na divisa com o estado de Nova York se situam os Berkshires, uma área conhecida pela arte e pela arquitetura. A viagem vai passar por 2 casas rurais e por um museu dedicado a um dos artistas mais populares do país. O destino final é a cidade de Springfield, onde, em 1771, George Washington fundou o Arsenal Nacional dos Estados Unidos, que foi o centro de fabricação de armas militares durante 200 anos. Poucos quilômetros ao norte de Boston se situa Lexington, uma cidade que, em 19 de abril de 1775, testemunhou os primeiros tiros da Guerra de Independência, que 8 anos depois deu origem aos Estados Unidos da América. Durante muitos anos houve uma relação tensa entre a Grã-Bretanha e as colônias americanas por causa da tributação sem representação. Em 1773, isso culminou na destruição de um carregamento de chá no porto de Boston. Os britânicos tomaram medidas punitivas e os colonos formaram a própria milícia. Eles foram avisados em Lexington de que 700 soldados britânicos estavam a caminho de Concord para procurar armas e equipamentos militares. Então, 80 colonos se posicionaram aqui em Lexington Green e esperaram por eles, pois a estrada para Concord passava pela cidade. Quando os soldados estavam chegando, os homens receberam o seguinte comando: fiquem onde estão e só atirem se eles atirarem. Mas se eles quiserem guerra, que ela comece aqui. O comandante britânico, ciente de que podia haver resistência, enviou um destacamento a Lexington Green para mandar os colonos se dispersarem. Na confusão, depois de muito bate-boca, se ouviu um disparo, mas não se sabe qual lado atirou. Depois de uma breve troca de tiros, 8 colonos e apenas um soldado britânico morreram. Os colonos recuaram e os britânicos marcharam para Concord, a poucos quilômetros de distância. Na ponta de Lexington Green, há uma estátua que foi erguida em 1900, simbolizando um homem minuto, nome dado aos colonos, que levavam 1 minuto para se preparar para a luta. Mas ao longo dos anos, a estátua passou a representar o comandante dos colonos, John Parker. Em Concord, o comandante britânico dividiu as tropas para prender possíveis rebeldes, procurar equipamentos militares e atear fogo no que fosse encontrado. Enquanto isso, os homens Minuto de Concord e outra milícia local se posicionaram no topo da Punkatasset Hill, no norte da cidade. Deste ponto estratégico, os 400 homens viram a fumaça do fogo e, temendo que estivessem queimando as casas deles, o comandante, o coronel Barrett, que estava escondendo armas na fazenda dele, liderou a milícia pela ponte Old North e atravessou o rio Concord. Lá, eles encontraram cerca de 90 soldados britânicos que estavam indo revistar a fazenda de Barrett. Os britânicos recuaram pela ponte quando viram os homens em maior número se aproximando. Então dispararam uma rajada de tiros, matando 2 homens Minuto. O major John Buttrick, que comandava a milícia que avançava, deu ordem de disparo e, pela primeira vez na Guerra de Independência, tropas americanas dispararam uma rajada contra os soldados britânicos. 3 morreram e 4 oficiais e 10 soldados ficaram feridos. Anos depois, no poema Concord Hymn, Ralph Waldo Emerson cunhou a expressão "o tiro ouvido no mundo todo" para descrever essa rajada. A primeira estrofe diz: na ponte bruta arqueada sobre a água com a bandeira desenrolada pela brisa de abril, aqui se posicionaram os fazendeiros preparados para o combate e dispararam o tiro ouvido no mundo todo. Depois de mais 1 ano de insurreição, as 13 colônias americanas finalmente declararam independência da Grã-Bretanha em 4 de julho de 1776.
Nos arredores de Concord e Lexington, muitas casas dos principais autores dessa revolução foram preservadas e abertas ao público. Esta é a Casa Hancock Clark, em Lexington, construída em 1737. Era o lar do reverendo Jonas Clark, e na noite de 9 de abril de 1775, os hóspedes dele, John Hancock e Samuel Adams, foram acordados por Paul Revere, que tinha vindo de Boston à noite para avisar aos dois patriotas que os britânicos estavam chegando. Um ano depois, os dois homens assinaram a Declaração de Independência e se tornaram governadores do novo estado de Massachusetts. A Monroe Tavern, construída em 1735, foi ocupada pelos britânicos depois da Batalha de Lexington Green, e parte da casa foi transformada num hospital de campanha. Depois do conflito na ponte Old North, em Concord, os britânicos usaram a casa quando voltaram para Boston. Em 1789, depois da vitória americana, George Washington, recém-eleito primeiro presidente, jantou aqui quando visitou o campo de batalha, onde os primeiros tiros da Revolução foram disparados. O capitão William Smith morava aqui quando soube que os britânicos estavam chegando a Concord. Ele convocou os homens Minuto e os conduziu para Punkatasset Hill, onde participou da Batalha da Ponte Old North. Ele também atacou os britânicos que estavam voltando para Boston. A casa pertence ao Serviço Nacional de Parques, que nos anos 1980 a restaurou para que voltasse a ser o que era na época do capitão Smith. A casa se situa no Parque Histórico Nacional Minuteman, na estrada entre Lexington e Concord. No parque também se encontra a casa de Nathan Marion, onde uma milícia da região atacou os britânicos que estavam recuando. Eles causaram muitas mortes e continuaram agredindo os britânicos que fugiam para Boston. 3 membros da família Marion lutaram na ponte Old North e estavam voltando de lá quando encontraram os britânicos na casa deles. Perto do Parque Minuteman, há uma área de recreação que atrai muita gente de Boston a apenas 30 quilômetros de distância. Este é o Lago Walden, formado pelo descongelamento de geleiras há cerca de 12.000 anos. Partes da margem do lago têm areia e inclinação suave, mas em outros lugares a chegada das trilhas é íngreme. O lago pertence a uma reserva estadual de 136 hectares. Também foi declarado local histórico nacional em 1962, por estar associado ao escritor, poeta e filósofo do século XIX, Henry David Thoreau, que passou 2 anos morando numa pequena cabana que ele mesmo construiu na floresta perto da margem do lago Walden. O objetivo era experimentar uma vida simples. Ele escreveu: "Fui para o mato porque eu quis confrontar apenas os fatos essenciais da vida e ver se eu conseguia aprender o que ela tinha a ensinar e assim evitar que, quando chegasse minha hora de morrer, eu descobrisse que não tinha vivido." Os textos de Thoreau sobre história natural nos anos 1840 foram precursores dos métodos atuais de ecologia e ambientalismo. O terreno onde ele construiu a cabana pertencia a um amigo e mentor, o poeta e escritor Ralph Waldo Emerson. Ele deixou de bom grado que Thoreau usasse o terreno para o experimento. O resultado de 2 anos de isolamento foi a obra mais famosa dele, Walden, ou A Vida nos Bosques. O rio Merrimack corre no nordeste de Massachusetts. Ele nasce em New Hampshire e se estende por quase 190 quilômetros. O rio foi importante no século XIX e no início do século XX por fornecer energia para as cidades industriais que cresciam nas margens dele, como aqui em Lawrence.
Nos anos 1840, um grupo de empresários comprou o controle do rio e vendia a energia hidráulica para novas fábricas têxteis, além de construir fábricas próprias. Não costumava haver muita segurança no trabalho e, em 1860, uma fábrica desabou e matou 145 operários. Mas com o grande fluxo de imigrantes para os Estados Unidos na segunda metade do século XIX, a população de Lawrence prosperou com trabalhadores qualificados e não qualificados de vários países. Perto de Lawrence, a energia do rio Merrimack criou outra cidade têxtil. Aqui em Lowell, as corredeiras permitiram a construção do maior complexo industrial dos Estados Unidos. Era aqui que o algodão cultivado nos estados do sul se transformava em tecido. A cidade continuou a prosperar como um grande polo industrial durante o século XIX, atraindo mais migrantes e imigrantes para as fábricas. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu na Europa, a cidade estava no auge econômico e tinha mais de 110 mil habitantes. Porém, nos anos 1920, as fábricas têxteis começaram a ser transferidas para os estados do sul e a cidade passou por dificuldades. A crise de 1929 agravou a situação. Nos anos 1970, uma nova leva de imigrantes do Extremo Oriente veio para Lowell e ajudou a dar um novo foco à cidade. Agora, as fábricas foram restauradas para outras finalidades e o distrito se tornou o Parque Histórico Nacional de Lowell. Um dos grandes espetáculos de Massachusetts e de boa parte da Nova Inglaterra são as cores das árvores no outono. Isso atrai turistas do mundo todo e não é difícil entender por quê. A cidade de Amherst, cercada pela floresta de cores maravilhosas, se situa no Pioneer Valley de Massachusetts Ocidental. É um polo de ensino com 2 faculdades de artes liberais e o principal campus da Universidade de Massachusetts. Na cidade também morou uma das maiores poetisas dos Estados Unidos, Emily Dickinson. Ela nasceu em 1830 e foi influenciada por poetas como William Wordsworth, Charlotte Bronte e pelo compatriota Ralph Waldo Emerson. Ela morou quase a vida toda na casa da família. Na verdade, passou boa parte da vida adulta isolada num único cômodo. Ela só publicou em vida 10 dos 1.800 poemas que escreveu. Emily morreu em casa em 1886. Os poemas dela foram escritos num estilo muito esquisito para a época. Quando uma coletânea foi publicada nos anos 1890, sofreu muita edição. Ela tinha ignorado as regras convencionais da poesia e usava a própria voz, fazendo com que leitores comuns se identificassem imediatamente. Sou ninguém. Você é quem? É ninguém também? Só nos anos 1950, os poemas dela foram publicados no formato original pela primeira vez, e a genialidade dela recebeu o devido reconhecimento. Seguindo o Pioneer Valley para o norte se encontra a cidade histórica de Deerfield. O solo fértil e a topografia natural ideal atraíram colonos ingleses que procuravam terras para cultivo no fim do século XVII. Nessa época, Deerfield era o posto avançado mais ao noroeste da Nova Inglaterra e, por isso, era frequentemente atacada por indígenas e por canadenses franceses.
Em 1704, um ataque combinado resultou na morte de 56 colonos, incluindo mulheres e crianças, e mais de 100 pessoas foram sequestradas para a cobrança de resgate. Boa parte do vilarejo foi incendiada. Isso significava ter que reconstruir as casas várias vezes. E acontecimentos assim moldaram a comunidade e inculcaram uma consciência do passado nas gerações de habitantes que se sacrificaram para preservar e comemorar a extraordinária história do vilarejo. Agora, as casas dos séculos XVIII e XIX do centro de Deerfield, muitas nos locais originais, revelam os vários estilos desde a época do primeiro povoado inglês ao movimento Arts and Crafts do início do século XX. Agora, Deerfield atrai milhares de turistas que podem visitar 12 casas preservadas que datam de 1730 a 1850. Em 1962, o vilarejo foi incluído no Registro Nacional de Lugares Históricos. No canto noroeste de Massachusetts, se situa a Reserva Estadual do Monte Greylock. Este parque de 5.000 hectares foi criado em 1898, quando o estado começou a comprar terras para preservar florestas. O Monte Greylock é o ponto mais elevado do estado, com pouco mais de 1.000 metros. No topo dele fica o Memorial de Guerra dos Veteranos de Massachusetts, construído nos anos 1930 em homenagem aos mortos da Primeira Guerra Mundial e de todas as guerras subsequentes. Ele foi projetado em 1918, mas demorou uma década para que fosse determinado o local exato do monumento. Em cima, há um globo de vidro que, quando está aceso, pode ser visto a 100 quilômetros de distância. Num dia claro, daqui dá para ver 5 estados vizinhos. A torre foi fechada em 2013 devido a danos estruturais causados pelo congelamento da umidade no inverno, que fez a pedra rachar. Depois de restaurada, ela foi reaberta em 2017. 40 quilômetros ao sul, na região dos Berkshires, há uma deslumbrante casa rural chamada Mount. Ela foi construída pela romancista Edith Wharton, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Pulitzer de Literatura em 1921. Ela também escrevia sobre arquitetura e design e, em 1902, começou a construir a casa, que foi inspirada numa casa inglesa do século XVII, mas também inclui influências da arquitetura clássica italiana e francesa. Ela escreveu: se a proporção é a boa criação da arquitetura, a simetria ou a resposta de uma parte à outra pode ser definida como a sanidade da decoração. Edith Wharton se mudou da casa em 1911 por causa da doença do marido. Depois de muitos donos, a Mount acabou sendo vendida para a Fundação Edith Wharton Restoration e agora está aberta ao público. Muito depois de ter deixado a casa, ela escreveu: numa encosta, com vista para as águas escuras e para as margens densamente arborizadas do Lago Laurel, construímos uma casa espaçosa e digna e demos a ela o nome da residência do meu bisavô, Mount. Lá, durante 10 anos, morei, jardinei e escrevi contente. Perto da Mount existe outra bela casa rural nos Berkshires, Nonking. Nos anos 1870, Joseph e Caroline Choate passaram alguns verões aqui, se apaixonaram pela área e decidiram construir uma casa de veraneio. Em 1884, Nonking foi concluída e parece um chalé, apesar de ter 44 quartos. Nonking é o nome indígena da cidade de Salem, em Massachusetts, onde Joseph Choate nasceu. A casa foi uma criação da Era Dourada do fim do século XIX, um período de transformação depois da Guerra de Secessão, quando os novos ricos cimentaram a posição social, construindo casas rurais elaboradas e de estilo europeu. A filha deles, Mabel, herdou a propriedade em 1929 e, ao longo de 30 anos, criou os magníficos jardins que dão fama a Nonking. A casa e o jardim são um exemplo de um período curto e extinto da história americana.
Mabel Choate deixou a propriedade de Nanking, incluindo toda a mobília e as obras de arte, para uma fundação beneficente para que o local pudesse ser aberto ao público. Perto dali fica o Museu Norman Rockwell, dedicado a um artista que foi um dos mais populares da época dele. Rockwell morreu em 1978 aos 84 anos e durante 47 anos ele criou capas para a revista Saturday Evening Post, retratando de forma humorada a vida americana. As inesquecíveis imagens dele inspiraram diretores de cinema americanos como George Lucas e Steven Spielberg. Nos anos 1950, ele se mudou para os Berkshires e, em 1969, criou um fundo e um museu para garantir a sobrevivência do legado dele. Em 1993, um novo museu foi construído aqui, no rio Housatonic, para abrigar o número crescente de obras de Rockwell. Agora, o museu tem a maior coleção da arte dele no mundo e mais de 100 mil objetos relacionados. O reservatório Otis é um dos muitos lagos de Massachusetts Ocidental criados para armazenar água e, como outros, desde o início do século XX, se tornou um centro para todos os tipos de recreação. Como mais pessoas passaram a ter carro, casas de veraneio foram construídas nas margens do lago e na floresta por famílias que moram na área urbana. Aos poucos, o reservatório Otis ganhou popularidade e famílias mais ricas começaram a construir casas maiores e mais caras. Muitas agora são usadas o ano todo. As pessoas passeiam de barco, nadam, esquiam, acampam e pescam no lago. O reservatório é repleto de trutas abastecidas pela Divisão de Pesca e Vida Selvagem de Massachusetts, mas também contém muitos outros tipos de peixe. O nível da água varia. É reduzido em 3 metros no inverno para o gelo não danificar as docas e outras estruturas ao redor do lago. O reservatório enche na primavera com o derretimento da neve e fontes subterrâneas. Em 1641, o povoado original situado nas margens do rio Connecticut foi rebatizado de Springfield, em homenagem a uma cidade inglesa. Agora é a maior cidade de Massachusetts Ocidental. Em 1771, George Washington fundou o Arsenal Nacional dos Estados Unidos aqui por causa da localização central, dos 4 rios conectados e das rotas comerciais. Foi o principal polo de fabricação de armas de fogo militares dos Estados Unidos de 1777 a 1968, quando foi fechado. Foi o primeiro arsenal federal e uma das primeiras fábricas do país dedicadas à produção de armas. Agora, o local está preservado como lugar histórico nacional Arsenal Springfield e contém a maior coleção do mundo de armas de fogo históricas americanas. No início, o local era usado como arsenal de equipamento militar antes de produzir o primeiro mosquete americano em 1795. Desde então, o nome Springfield é sinônimo de arma de fogo. A instalação teve um papel decisivo na Guerra de Secessão, produzindo boa parte das armas usadas por soldados da União e superando a produção de armas de fogo dos Confederados numa proporção de 32:1. O último fuzil fabricado aqui foi o M14, usado na Guerra do Vietnã. O Arsenal Springfield produziu 1.300.000 unidades. A viagem termina com um tema bem mais leve, no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Este museu está aqui porque, em 1891, um professor de educação física canadense, James Naismith, criou um esporte menos propenso a causar lesões do que o futebol. Agora, o basquete é uma indústria multibilionária e faz parte da cultura americana. Um lugar realmente histórico para concluir esta jornada.